Agora nós vamos falar sobre alguns equipamentos úteis no set de gravação. Teleprompter. O que é um teleprompter? Alguns chamam também, simplificando, de TP. O teleprompter é um equipamento que facilita a pessoa que está olhando para a câmera a leitura de algum texto prévio. Então, isso é muito utilizado em jornalismo, em programas ao vivo. Por exemplo, a Fátima Bernardes, que quer ler um texto maior, né? Ela pode ler no teleprompter. Ou a Ana Maria Braga, por exemplo, ela quer ler um texto maior, então ela lê o teleprompter. Causa uma sensação de que aquele texto longo estava decorado, né? Então isso geralmente, né, quando é utilizado geralmente em jornalismo, né? Então aqui é um exemplo de que onde tem o monitor aqui embaixo, né? Tem um monitor aqui, tem um vidro, né, que reflete a imagem, né? A câmera, se você reparar, a câmera está aqui, né? E tem uma espécie de pano preto, justamente para não invadir a luz que está aqui atrás da câmera, né? Invadir nesse vidro, nesse compartimento escuro. Então a pessoa que está lendo, né, geralmente é um âncora, né, do jornalismo, é chamado âncora, a pessoa que fala o telejornal. Então aqui tem a imagem, né? E essa imagem, essa reflexão do texto não interfere na imagem. E geralmente tem o operador de teleprompter ou operador de TP. Ele fica ali com o joystick ou com o teclado, sincronizado com o que o âncora do jornal está falando, né? Ele vai sincronizado, de uma maneira sincronizada, acelerando ou desacelerando o movimento do texto. Outro objeto também que a gente usa muito é o boom. O boom é um microfone, né, conforme mostra aqui. Muitas vezes ele fica numa vara, né, para chegar mais próximo aos atores, né? Geralmente ele fica em cima, né? E geralmente, tá vendo? Ó, fica mais ou menos na angulação de 45 graus dos atores, né? Vendo? É uma percepção que fica fora do enquadramento, mas chega muito próximo, né, aos atores, né? Esse boom também poderia ser de baixo para cima, mas é mais comum você fazer de cima para baixo e fica uma pessoa, né, segurando e posicionando, chegando mais próximo, dependendo do enquadramento que ele for, que o cinegrafista estiver fazendo, tá? Só para finalizar, o boom ele pega uma informação de áudio com maior sensibilidade, né? Tem outro microfone que atualmente se usa bastante, é um microfone de lapela. Né? O microfone de lapela, você vê em jornalismo, é comum ele aparecer, porque jornalismo não precisa ser o hiperrealismo, né? Não é uma situação do cotidiano. Mas agora, atualmente, até em novelas estão usando o microfone de lapela. Por quê? Porque cada ator ele pode ter, se estiver usando o sistema duplo de gravação de áudio e vídeo, né? Esse equipamento ele grava em vários canais. Então, cada ator pode utilizar um microfone de lapela, geralmente escondido, né? E o áudio sai mais perfeito ainda, e podendo equalizar ainda mais na pós-produção, tá? Outro equipamento também muito utilizado, o switcher. O switcher, conforme eu estava dando um exemplo de programas ao vivo, por exemplo, Ana Maria Braga, né, ou Faustão, são programas da Globo, que você tem várias câmeras gravadas simultâneas, né, e são conectadas a um equipamento chamado switcher. O que faz esse equipamento aqui? Aqui está dando um exemplo de 4 câmeras. As câmeras elas são conectadas aqui e fica um operador de switcher.
é possível que um diretor queira operar esse switch. Ele fica trocando aqui câmera 1, câmera 3, câmera 4, câmera 2, né? E o espectador vai ver, né, vai ver justamente essa imagem que o diretor está escolhendo no switcher, tá? Por exemplo, Rock in Rio, né, o show do Rock in Rio, os shows, quando são transmitidos lá para o Multishow, né? Então faz assim, você coloca, né, tem um operador, geralmente fica um furgão lá na frente, né, desses eventos, né, os jogos de futebol também, ao vivo, né, e ali dentro tem geralmente um switcher e ele fica trocando a imagem, e essa imagem vai ou fibra ótica, né, para a emissora ou para uma transmissão via cabo, né, e aí os espectadores têm a possibilidade de assistir esses programas ao vivo, né. Outra coisa também que é útil, né? A gente está muito acostumado a falar luz, câmera, ação, porque as pessoas não param muito para pensar exatamente o que significa isso, né? Então, como é que funciona o processo e para quê? O assistente de direção ou o diretor fala antes para toda a equipe, para que todos fiquem atentos no momento da gravação, que vai gravar, né? Porque todo o departamento técnico está pensando nos seus afazeres, às vezes está dialogando um com o outro, então o diretor precisa falar: atenção, vamos gravar, né? Silêncio, né? Porque esses áudios captam qualquer informação, né? O boom, né? Lapela, conforme eu falei agora, eles são super sensíveis. Então tem que fazer silêncio completo. Muitas vezes no estúdio ele tem isolante sonoro, justamente para isso, para que o barulho de fora não interfira no som da gravação. Então, silêncio, vamos gravar. Aí o claquetista se posiciona com a claquete, né? Todos se posicionam, o cinegrafista já está posicionado, o operador de áudio, né, e todos os profissionais envolvidos na produção. E aí o diretor ou o assistente fala luz, porque as luzes dos estúdios, né, muitas vezes eles ficam desligados, porque a luz ela é bem intensa, né, no estúdio, justamente pelo motivo que eu falei anteriormente, porque ele tem mais possibilidade de trabalhar com velocidade do obturador, o f-stop, o a-íris, né? Quando você tem mais luz, você tem mais poder de manipulação dessas informações. Então, ele vai ligar, né, a luz toda, depois que já fez toda a configuração da luz. Nós vamos ver mais à frente algumas informações sobre iluminação. Então, ligam todas as luzes. Câmera, ele está dizendo para que o cinegrafista aperte o REC, né? Começa a gravar. E também ele vai falar som, caso seja sistema duplo, né? Para que o operador de som, geralmente são profissionais independentes, né? Cada um faz a sua atividade e grava e fica ouvindo se o som está ok, né? Então eles começam a gravar, tanto o operador de som quanto de câmera, e eles dão um feedback, né? O operador de câmera, ok, gravando, dá algum feedback que está gravando. O operador de som, mesma coisa, gravando. Aí o claquetista, né, vai bater a claquete. Cena 62, tomada 3. Saiu do enquadramento, né, e o diretor fala, ação. É por isso que tem o luz, câmera, ação. Continuidade. A continuidade por exemplo, né, quando você faz uma cena que tem vários objetos. E é comum fazermos uma cena e que ela precisa ser terminada no dia seguinte, né? Então, é importante que todos os elementos da cena estejam na cena, né?
ou elementos da vestimenta dos atores, né? Alguns adereços de cabelo, seja o que for, né? Ou líquido, se tiver uma cena com um objeto que tenha líquido, né? Se o ator na primeira cena, no plano master, ele está bebendo aquele líquido, depois você vai fazer um outro enquadramento, né? O líquido já vai estar baixo, né? Então essas preocupações você tem que ter justamente para não ter o erro de continuidade, né? E, geralmente tem um profissional também na gravação, no ambiente de gravação, chamado continuista. Às vezes ele mesmo também, algumas vezes ele bate a claquete, ou não, pode ser um profissional independente, né, que fica fazendo essas anotações, ou tira muitas fotos digitais para ajudar, né, caso tenha que fazer uma cena posterior, ou uma cena que tem um elemento que vai ser manipulado. Quando fizer um outro plano mais fechado, esse elemento tem que ser reposicionado corretamente na cena.